Só um instantinho que eu vou partilhar aqui a tela. Então, no final da ministração passada, o pastor Alex passou a falar de alguns princípios que vão nos ajudar a superar aqueles abismos que foram citados nas primeiras aulas e que a gente tem que levar em consideração na hora de olhar para o texto bíblico. Nós não podemos ler um texto escrito numa outra parte geográfica, há milênios atrás. A gente não pode ler esse texto da mesma forma que nós leríamos um texto dos nossos dias. E a gente falou que existem alguns abismos que separam o texto bíblico de nós, seja geográfico, uma vez que nós estamos no Ocidente, né? A gente está falando de um livro que foi escrito boa parte no Oriente. Nós estamos falando de gramaticalmente diferente, até na língua também. Nós somos falantes de língua portuguesa, leitores de língua portuguesa. Nós estamos falando de um texto escrito originalmente em hebraico, aramaico e grego. A cultura também diferente. Tem um abismo também no que diz respeito ao período. Então, assim, a gente percebe que não é uma leitura comum. E a hermenêutica ela vai trabalhar justamente trazendo ferramentas e princípios para ajudar a gente a superar esses abismos. Um desses princípios diz respeito à verificação do contexto, em qual contexto aquele texto é escrito. Os irmãos se estão atenados com tudo que acontece ao seu redor, não apenas no quesito igreja, mas também com tudo que tem acontecido ao nosso redor, tem ouvido falar acerca das chamadas fake news, né? Então, quando se fala acerca de fake news, de vídeos que são distribuídos, guerras de narrativas, quando trazem um vídeo e falam, fulano falou isso, eu acredito que os irmãos já estão com a mente trabalhada para procurar saber o seguinte, sim, fulano falou isso em que contexto? Esse vídeo faz parte de que contexto geral? Isso é uma parte de um vídeo. Cadê o vídeo completo? Justamente para quê? Para que você possa saber se aquela fala foi dita com aquele objetivo ou se foi um recorte para construir uma narrativa. Da mesma forma, nós estamos falando aqui sobre essas camadas, né, de princípios contextuais. Tem um versículo, mas aquele versículo ele está dentro de camadas. Eu comparo essa ideia do versículo bíblico a uma cebola. É como se o versículo fosse o miolinho da cebola. Mas esse miolinho da cebola ele está envolto em outras camadas. E para a gente chegar no miolinho, a gente precisa, então, retirar essas camadas, né? Ou entender as camadas que estão acima dela, para que a gente possa entender corretamente o que ali está escrito. Então, nós temos, a princípio, ali no centro desse círculo, o versículo em si, a frase em si, e esse versículo está dentro de um microcontexto. Eu falei para os irmãos que algumas versões bíblicas, por exemplo, Almeida Revista e Atualizada, ela tem algumas ferramentas que ajudam você a entender qual parágrafo, ou qual a perícope, qual a porção que aquele versículo está fazendo parte. Na Almeida Revista e Atualizada, normalmente, quando o assunto está iniciando, tem o versículo aonde esse assunto se inicia, ele vai começar com a letra em negrito. Então, a partir da identificação de onde está essa letra em negrito, que é aquela letra escrita, né? Como se ela tivesse com a caneta mais forte. Negrita é isso, né? É essa caixa mais forte, essa tinta mais forte em cima de uma letra. Então, a partir dali, você vai identificar aonde começa aquele assunto. Se nós formos, por exemplo, para o texto que a irmã Maria leu,
de João, capítulo 3, versículo de número 16, eu vou abrir aqui, eu estou com uma Bíblia Almeida Revista e atualizada. Então, João 3,16, o próprio versículo 16, ele já é o início desse parágrafo, ou o início dessa perícope. Eu não sei se eu consigo mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver. Tentar encostar o máximo aqui. Mas se a câmera estiver fitando aí onde está meu dedo, vai mostrar, né, aqui no versículo 16, logo após o 16, o P de porquê está escrito aqui com a letra em negrito, indicando que o assunto desse versículo está iniciando nessa porção. É um auxílio, nem todas as Bíblias têm esse auxílio, mas a gente precisa entender que todo versículo ele não é completo em si mesmo. Ele está iniciando, ou está encerrando, ou está no meio de um assunto. E isso é o chamado microcontexto, é o parágrafo ou o capítulo onde o versículo está inserido. E acima dessa camada existe também o propósito geral. A irmã Maria trouxe aqui que o livro de João é escrito para mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Então, a missão dele não é a missão de um profeta comum, de um mestre comum. Ele veio para cumprir a sua missão enquanto Filho de Deus. É mais uma camada que está acima desse versículo. E aí também a gente tem aquele chamado macrocontexto. O pastor Alex falou sobre a necessidade que nós temos de conhecer a Bíblia por completo. Nós podemos ter preferências por alguns livros, mas nós não podemos esquecer que a Bíblia toda ela tem um propósito. Ela revela a Deus e revela também o plano de Deus para a humanidade. E eu preciso conhecer, né, colocar como propósito no coração, conhecer a Bíblia por completo. Hoje nós temos, como já falei para os irmãos, algumas marcas editoriais que facilitam que a gente localize alguns assuntos específicos. Por exemplo, aí na meditação falando sobre salvação. Então, com as marcações de capítulos, versículos, com essa divisão do Antigo, do Novo Testamento, fica fácil da gente descobrir outros versículos, outros textos que comprovem aquela interpretação que a gente está querendo trazer, né? Então, lembre-se disso. O texto ou um versículo, ele não é completo em si. Ele tem outras camadas que precisam ser trazidas à luz para que a gente possa compreender completamente o que ela está querendo dizer. E aí o pastor Alex trouxe, né, o exemplo de alguns termos em português, né? As palavras manga e pé, que a depender do contexto querem dizer coisas diferentes. Da mesma forma acontece também com o texto bíblico. Eu estou falando sobre fé, eu estou falando sobre partir o pão. Partir o pão quer dizer o quê? O partir o pão quer falar de dividir o que eu tenho com outras pessoas, ou partir o pão está falando sobre a ceia. Isso vai depender do contexto em que aquele termo está sendo trazido. O pastor Alex falou também aqui acerca dessas divisões que facilitam a identificação para nós dos textos, né? Vale a pena a gente citar que a Bíblia originalmente ela não foi dividida em capítulos e versículos. Isso foi um auxílio que foi trazido a partir do século de número 13, e isso é importante para que a gente entenda que normalmente um livro ele é uma unidade. Então, como foi trazido pela irmã Maria ao livro de João, ele é uma unidade. Eu tenho que entender aquele versículo, aquela porção dentro daquela unidade. Uma carta que o apóstolo Paulo escreve, ele não se dispôs a cortar aquela carta em capítulos ou versículos. Deus inspirou ele a escrever uma obra completa, e qualquer versículo ou porção de versículos que a gente for trabalhar dentro de uma carta, a gente precisa trazer dentro daquele contexto
geral. Então, não se esqueçam disso. A divisão em capítulos e versículos é um auxílio para a gente, mas a gente não pode tomar os versículos separados sem levar em consideração que ele faz parte, que aquele versículo faz parte de uma mensagem total, tá bom? Aqui nos é trazido, por exemplo, a ideia de mundo. Mundo na Bíblia sempre quer dizer a mesma coisa. Por exemplo, João 3,16 foi o texto que a irmã trouxe, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, fala de um amor de Deus pelo mundo. Mas aí o texto de 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 15, vai falar para nós não amarmos o mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas espera aí, é para a gente amar o mundo? Deus amou o mundo? E como é que isso funciona? Será que está tendo uma contradição? Não, porque a ideia de mundo de João 3,16 é a ideia de pessoas do mundo, todo tipo de pessoa, de humanidade. Já o texto de 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 15, está falando aqui sobre o sistema mundial, daquilo que é sujo do mundo, né? Do pecado que está no mundo. Então, não ame o jeito de ser do mundo. Então, perceba, né? Na hora de analisar as palavras, quando a gente vai analisar o texto bíblico, a gente vai verificar quais são as palavras, o verbo mais importante. A gente não pode analisar de maneira isolada e achar que aquela mesma palavra quer dizer sempre a mesma coisa. Elas vão ganhar sentido a partir do contexto daquele texto. Acho que isso é uma coisa que tem ficado muito claro para os irmãos. Não analise os termos de maneira separada. Existem alguns religiosos, e eu não sei se os irmãos já tiveram contato, né, com alguns deles, que vão fazer esses passeios utilizando palavras isoladas, buscando essas palavras isoladas em textos na Bíblia para empurrar um significado que a Bíblia não está querendo falar. Há um grupo religioso, por exemplo, que vai dizer que a marca da besta é o domingo. E eles vão chegar a essa interpretação pegando um copia e cola de textos específicos dentro da Bíblia, do Antigo Testamento até o Novo, para informar que a marca da besta é o domingo. Então, quem estiver adorando a Deus no domingo, enquanto estiver fazendo isso, está com a marca da besta na sua vida. Por quê? Retirando textos de contextos para fazer uma exegese, ou empurrando um significado bíblico, né, na Bíblia que ela não tem. Tá bom? Dúvidas? Por enquanto, tudo tranquilo. Comentários? Pastor, Irmã Thaís? isso. Eu queria dar um exemplo, pelo que o senhor falou aí, né, de religiosos não usarem palavras soltas da Sim, Bíblia. Eu tive um exemplo aqui em casa, uma pessoa veio me visitar e aí ela é de uma determinada igreja. E aí eu sim, comecei alguma frase forte, né, que eu falei, e aí ela, toma cuidado, irmã, porque a palavra tem poder, você não vê lá em Gênesis? Foi a partir da palavra que Deus criou o mundo. E ela usou esse termo para exemplificar que a palavra tem poder. Né? Aí eu fiquei tão atônita com o que ela falou que eu não consegui nem falar nada assim, refutando. Mas eu percebi exatamente isso, que ela pegou uma palavra fora de contexto para tirar uma ideia, né, central, né? sim, verdade. Quantos não ouviram também, né? Quando você pensou em entrar, né, num curso, num seminário, quem sabe estudar um pouco mais e não foi interpelado. Cuidado que a letra mata, né? Então, é um texto tirado do contexto,
a fim de trazer um significado que o texto bíblico não está demonstrando. Então, tomemos cuidado ao utilizar o texto bíblico para a gente não empurrar um significado que ele não está querendo, não foi pensado dessa forma para ser passado para a gente. Ainda sobre a questão do contexto, a gente precisa levar em consideração algumas situações. Já falamos aqui, gramaticalmente, a gente tem que levar em consideração o que é que está ali naquele texto. Então, qual o significado daquela palavra, qual a classe gramatical, dentro de que contexto está, culturalmente também falando, o que é que será que aquela palavra tem um significado diferente do que seria para a nossa cultura? Historicamente, aquele texto está dentro de que contexto? É um contexto de liberdade, é um contexto de guerra, é um contexto de perseguição? A nível de geografia também está acontecendo em que parte? Eu gosto de pensar nisso. Em que parte? Será que é dentro da região da Palestina? Está falando de além dessa região? É um domínio grego? Está dentro da Babilônia? A teologia que está ali dentro também, teologia de salvação, está falando algo sobre pacto, a filosofia que está ali dentro do texto, a parte literária também, é um poema, é uma narrativa, algo, é um pensamento lógico, é um ensino lógico, é algo sistemático. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração na hora de fazer a interpretação. Eu não posso ler uma poesia da mesma forma que eu leio um texto narrativo, da mesma forma que eu leio uma carta de teologia sistemática, como são as cartas paulinas. Cada um vai ter uma maneira como eu vou ler, vai ter uma maneira como eu vou conseguir entender a interpretação e aplicar também na minha vida. Normalmente as igrejas neopentecostal, que trabalham com a confissão positiva, que vão trabalhar com a teologia da prosperidade, gostam muito de trabalhar com textos narrativos do Antigo Testamento, textos principalmente onde há triunfo, vitória, né, sobre algum tipo de situação, para aplicar como se aquilo fosse algo prescrito para acontecer com toda e qualquer pessoa. Quando ali, na verdade, é um texto narrativo, está trazendo a narração de algo que aconteceu, mas não necessariamente que seja uma promessa ou algo que vai ser obrigatoriamente realizado na minha vida, né? Então, isso tudo faz parte também da questão do contexto onde o texto está. Olha um exercício aqui para a gente ver, né, acerca de como uma mesma palavra pode dizer coisas diferentes. Os irmãos já devem ter ouvido falar da expressão os tempos da salvação, né? Os 3 tempos da salvação. Por vezes a palavra fala da salvação como algo que já aconteceu, vai falar como algo que está acontecendo ou algo que ainda acontecerá. E como é que funciona isso? A salvação já aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer? Vamos ver se a gente consegue entender aqui. Eu queria que pelo menos 3 irmãos, né? Cada um abrisse em um desses textos. Primeiro a gente vai ler Efésios 2:8, depois a gente vai ler Filipenses 2:12 e depois Romanos 3:13, onde nós vamos ver a palavra salvação ou algo relacionado à salvação escrito, né? E a gente vai tentar entender do que é que está se falando. Vamos lá, quem pode abrir aí Efésios capítulo 2, versículo 8? Eu, pastor. Pronto. Pode fazer a leitura. Paz do Senhor para todos aí. Paz, Edilson. Lá em Efésios 2:8 está lá dizendo: porque pela graça sois salvo, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. Sois salvos. Vocês foram salvos. Salvação no passado. Vamos lá. Filipenses capítulo 2, versículo de número 12. Assim, meus amados,
como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Desenvolvam a salvação, é algo que está acontecendo. Pela graça vocês foram salvos e agora vocês têm que desenvolver a salvação, salvação no presente. Romanos capítulo 13, versículo de número 11. E digo isso a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então veja, um texto disse que nós somos salvos, outro texto está falando que é para a gente desenvolver a salvação, e outro está falando que a salvação está perto, está para acontecer, né? A mais do que quando a gente creu no princípio. Será que esses três termos salvação estão falando da mesma coisa? Coloca aí no chat, que eu estou olhando o chat aqui agora. Se não, vocês vão dizer, né? O que é essa salvação no passado, o que é a salvação no presente, o que é a salvação no futuro? Coloca aí no chat. Quer dizer a mesma coisa? Salvação em Efésios, salvação em Filipenses, salvação em Romanos quer dizer a mesma coisa? Se não, do que está falando aí? Eu fui salvo, eu estou sendo salvo, eu serei salvo, eu não tenho salvação nenhuma. Como é que funciona aí? Será que... Vamos fazer assim, vamos colocando aí no chat, né? Vocês estão dizendo que não. Então, eu queria ouvir aí pelo menos uns dois irmãos, dentro daquilo que a gente leu aqui, o que é que vocês acham que cada um desses textos está falando? Um abre o microfone, né? Dá a sua opinião, depois outro vai, abre o microfone e fala também. Sem briga, sem briga. Calma, calma, calma. Edilson, quer falar, Edilson? Sim, pastor. Pode falar, Edilson. Sobre esse trecho de Efésios, quando se fala porque pela graça sois salvo, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí me faz lembrar que é uma passagem que diz assim, que através de um homem veio o pecado, mas também através de um homem veio a salvação. E aí quero dizer o seguinte, que como em Adão todos pecaram, todos nós pecamos, mas através de Jesus Cristo somos salvos. E aí não é por merecimento meu, não é por graça minha, e sim, é um dom de Deus que enviou seu Filho Jesus Cristo unigênito para nos dar vida. Então, no caso, o que resume o que eu acredito seja isso, que pela graça sois salvo, a graça que Deus tem por mim, por cada um de nós. Ok, certo. E em Filipenses e Romanos, você tem alguma opinião? Em Filipenses... Pode Desculpa. falar, irmã Thaís. Em Filipenses, esse desenvolvam a salvação, né? Pelo que eu entendi, se trata do processo de santificação, né? É o que eu consigo entender até aqui. E em Romanos, a nossa salvação está mais perto do que nunca, está dizendo respeito à glorificação, né? Quando Jesus vier voltar para a sua igreja. É o que eu entendi até aqui. Ok, ok. Então é isso, irmãos. Quando a gente fala nesses três tempos de salvação, é isso. Em Romanos 2,8 está falando do processo de justificação através da fé em Cristo Jesus que ocorreu pela graça. Então foi algo que já aconteceu. Eu fui salvo pelo Senhor, fui justificado, sou tido como justo diante de Deus, não por minha causa, mas pelo sacrifício de Cristo na cruz. Quando o Filipenses está falando em desenvolver a salvação, está falando do processo de santificação, deixar ser santificado pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, eu fui salvo pelo Senhor, fui justificado, eu estou sendo salvo, eu estou sendo santificado, e o texto de Romanos capítulo 13, versículo 11, que está falando que a nossa salvação está mais próxima do que no tempo em que nós cremos, é da consumação dessa salvação, dessa glorificação que há de acontecer
no dia de Cristo Jesus, quando Cristo vier a segunda vez. Então, percebam, mesma palavra, mesmo termo, salvação, mas entendido de forma diferente. Isso é invenção da nossa cabeça? Não é invenção da nossa cabeça, né? Isso você consegue perceber por meio do texto, dentro do contexto. Se você for ler de maneira separada, você pode chegar a conclusões equivocadas, né? Só mais um complemento aí sobre esse trecho aí, no caso, como a irmã falou, que é como se fosse um processo, no caso, lá o trecho de Filipenses. No caso, se eu reconheço que Jesus Cristo, ele veio para me salvar, para me dar vida, para me tirar do lamaçal do pecado, então cabe a mim agora eu fazer a minha parte, entrar naquele processo de cada vez mais eu me tornar filho deles através das boas obras, procurar cada vez me santificar e assim por diante. E assim, sabendo a forma que eu estou vivendo, de acordo com o que Jesus Cristo espera, de acordo com como Jesus Cristo quer, aí eu posso confiar que realmente a salvação cada vez mais está próximo de mim. É tanto que não sei, agora me foge da mente um trecho que vai estar lá dizendo, olha, combati o bom combate, encerrei a carreira, não é assim, e agora só resta para mim a coroa da justiça. Então, só um cumprimento mais aí o que a irmã falou e pastor Diógenes. Amém. Obrigado, irmã Dilson, pela participação. Amém. A gente já falou aqui acerca do contexto, a gente já explicou, né, ali há pouco tempo, a questão do contexto imediato, contexto remoto. Eu não vou voltar nisso aqui, porque eu acredito que já tenha ficado bem fixado. O pastor Alex falou, inclusive, da questão de nuvem de testemunhas, né, na última aula. Então, essa questão do contexto imediato e remoto já está bem claro. Então, depois de falar sobre a questão do contexto, a gente quer falar também sobre a questão da identificação da cultura, do ambiente cultural. Tudo que a gente está falando aqui, irmãos, sobre a hermenêutica, se aplica muito na questão do do oika, da observação. Perceba, a gente ensinou o oika para fazer devocionais lá atrás, mas vocês vão utilizar o oika, né, daqui para frente, ao longo de todo o processo de interpretação do texto bíblico. A hermenêutica está ajudando os irmãos nas ferramentas necessárias para conseguir identificar a observação, né, do oika. Então, quais são as perguntas para que a gente consiga perceber o ambiente cultural daquele texto? Primeiro, quem escreveu? Quem é o autor do texto? Quem foi que Deus escolheu para escrever aquela carta, aquele livro? Qual é o perfil dessa pessoa? Como é que era o temperamento dela? Qual a situação desse autor? Estava fugindo? Estava preso? Estava livre? Estava reinando? E isso diz respeito à questão da observação dentro da cultura. Para quem foi escrito? A gente precisa entender isso. Apesar do texto ser aplicável para nós, nos nossos dias, mas aquele texto ele teve um propósito inicial. Então, quem foram os primeiros leitores ou os primeiros ouvintes, isso vai ajudar a gente a compreender o que é que aquele texto quis passar inicialmente. Em que época? Qual foi o cenário político? A gente está falando de um texto escrito ainda no período tribal de Israel, foi em época de guerra, já é uma época onde o povo está escravizado. Geograficamente aconteceu aonde? Já dentro da região de Israel. Para além disso, quando a gente fala das cartas, por exemplo, Paulo escreve essas cartas, e vai escrever essas cartas, não são para a igreja em Jerusalém, mas para a igreja em outros locais. Então, isso também vale a pena a gente observar. O que levou aquele texto a ser escrito? Com a crise que estava acontecendo, o povo estava em desobediência. Normalmente, os textos proféticos são textos que são escritos, por exemplo,
principalmente as profecias do Antigo Testamento, quando o povo de Deus está em crise moral e espiritual. Então, o rei está pecando, a classe sacerdotal está pecando, o povo está pecando. Deus vai e levanta um homem, né, dentro daquele povo e vai revelar a ele palavras para exortar aquele povo. É o entendimento do problema, por que é que aquele texto foi escrito. E também qual é o objetivo principal, o tópico principal, o que é que o autor está tentando provar em todo o livro. Melquidetes quer falar? Pastor Diógenes, a graça e a paz, Paz. aos irmãos todos também presentes na aula, a graça e a paz do Senhor para todos. A princípio, pastor, eu quero justificar que eu estou com a câmera fechada, porque cheguei há pouco do trabalho e estou me ajeitando ainda, mas é que um fato me chamou a atenção quando o Senhor falou da salvação nos 3 tempos, né? Presente. Sim. Primeiro foi no passado, depois presente e futuro. Sim. Eu entendi que o Senhor havia perguntado se ambos os textos falavam de uma mesma salvação. Sim. Aí eu não entendi se o Senhor respondeu que sim ou não, talvez eu distraído na aula não tenha me atentado, mas para mim eu estou em dúvida ainda. Pronto. O termo salvação nos 3 textos estão falando de coisas diferentes. A palavra é salvação, mas a salvação aplicada em contextos diferentes. A salvação em Efésios 2:8 é a salvação do estado pecaminoso, de alguém que está em pecado, de alguém que está separado de Deus, mas que pela graça de Deus, mediante a fé na vida e na obra de Cristo Jesus, essa pessoa é salva. Então, a gente está falando de retirada do charco do pecado e ser trazido para o reino do Filho do amor de Deus. É a nova posição agora, né, em Cristo Jesus. É esse tipo de salvação em Efésios 2:8. Em Filipenses, nós estamos falando de santificação. É um aspecto da salvação, né, contínuo. É esse processo de purificação que eu estou habilitado a receber, uma vez que eu fui salvo no Senhor. Uma pessoa descrente, ela não pode ser santificada, ela não pode ser purificada. Ela não está aberta ao agir do Espírito Santo para transformar a sua vida. Então, mesmo a palavra sendo salvação, não se trata do mesmo termo, não se trata de retirar do estado pecaminoso para trazer para esse novo estado de habilitado agora, enquanto salvo em Deus, né, inocentado diante de Deus. Nós estamos falando de um processo de conformação de imagem e semelhança do Senhor. Então, salvação aqui em Filipenses é santificação. É um processo que começa depois dessa primeira habilitação, que é a justificação. E o texto de Romanos, que está falando de uma salvação que há de nos alcançar, que está mais próxima, é da consumação dessa salvação, dessa glorificação, desse estado final que vai acontecer. Essa sempre foi a esperança da igreja primitiva, e deveria ser uma esperança nossa também, né? Que Cristo virá. E quando ele vier, ele vai consumar por completo esse estado, glorificando agora a sua igreja. Então, a gente poderia dizer o quê? Que salvação em Efésios é, de fato, a justificação. Salvação em Filipenses é santificação. E salvação em Romanos é consumação ou glorificação. Não sei se eu consegui lhe responder. De acordo com o contexto, né, de cada um desses versos, deu para entender. Agora, eu queria só fazer mais uma observação para encerrar minha fala. Certo? É que eu entendo esse termo aí num sentido também genérico, salvação, porque está escrito lá em Apocalipse, né, que o Cordeiro, ele foi morto desde
a fundação do mundo, né? Sim, Então, os nossos pecados, eles já foram perdoados no passado, já foram perdoados no presente e até sim, no futuro. sim. Então, considerando essa última fala minha, eu entendo essa salvação aí como uma coisa só. É isso Certo, aí, pastor. tá Eu ok. encerro por aqui a minha fala. E agradeço a oportunidade do senhor e os irmãos aí também me ouvindo aí. Tá ok. Eu que agradeço. A gente trouxe aqui esse contexto da salvação para demonstrar que uma mesma palavra ela pode ter significados diferentes, né? Ao observar o contexto, você vai entender o que é que significa aquela palavra específica. Entendi o que é que o irmão quis falar, né? Mas dentro daquilo que a gente trouxe, justamente para trazer o que é que significa, né? No português, a ideia da manga, do pé, de outras tantas palavras, a gente tem que entender que nem sempre a mesma palavra tem o mesmo significado em todos os textos, mas acredito que os irmãos compreenderam direitinho. Vamos lá, irmão. Como a gente está falando aqui da questão do ambiente, né, para que a gente possa compreender também, fazendo as perguntas certas para a gente entender o texto. Tem um texto que a gente está trazendo aqui desde o início das nossas ministrações, que é o texto de Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Normalmente, teólogos da prosperidade, teólogos de confissão positiva, vão utilizar esse texto fora do contexto para mostrar que esse texto é uma espécie de promessa a ser cumprida no coração daquele que tem fé. Se você tem fé, você vai ter sucesso financeiro, porque você pode ter esse sucesso naquele que lhe fortalece. Ou você vai ter vitória sobre uma doença, porque é Cristo que te fortalece. Ou você vai passar no concurso público, porque Cristo é que te fortalece. Sempre nesse aspecto de conquista. Mas veja, se a gente for observar esses pontos aqui que nós citamos anteriormente, né? Perguntas que a gente vai fazer para o texto sobre quem está escrevendo, em que época, de que forma, qual é o problema, já que a gente vai perceber que não é disso que o texto está falando. Então, é o apóstolo Paulo que está escrevendo essa carta para irmãos de uma igreja que ele fundou, que é a igreja de Filipos. Ele escreve cerca de 10 a 12 anos depois que ele funda essa igreja. Nós estamos falando de um tempo de domínio romano, né? Roma está dominando ali a boa parte do mundo conhecido. Filipos está numa região conhecida como região da Macedônia. Não era uma região que, a princípio, o apóstolo Paulo queria trabalhar, queria evangelizar. O apóstolo Paulo, na sua segunda viagem, ele queria confirmar as igrejas que ele havia fundado na primeira viagem, na ilha de Chipre, na Panfilha, na região da Galácia do Sul. Mas aí ele tem aquele problema com Barnabé, que queria levar na segunda viagem João Marcos, que havia abandonado eles, né, na primeira viagem. Paulo e Barnabé não concordam, de tal forma que eles acabam se dividindo. Então, a princípio, Barnabé vai para Chipre e Paulo quer adentrar ainda mais na região da Ásia, adentrar naquilo que poderia seria trabalhado a partir da terceira viagem, a região de Éfeso, Esmirna e daí por diante, mas o Espírito Santo impede. No meio do caminho, em Troade, ele tem uma visão de um homem de pé da Macedônia, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E então ele acaba mudando de direção e vai evangelizar uma parte do continente europeu, vai para a Macedônia. Lá na Macedônia ele tem bons frutos, né? Já em Filipos, uma mulher chamada Lídia, né, comerciante de tecido púrpura, entrega o coração para Deus. O carcereiro tem uma mulher com espírito de adivinhação, que o espírito é repreendido da vida dela, né? Então a igreja começa com essas pessoas e com as suas famílias. E o objetivo principal de Paulo ao escrever esse livro, ele está dando um relatório, uma espécie de relatório missionário
das suas atividades, mesmo em meio à prisão, demonstrando que, apesar dele estar preso, que o evangelho não estava preso, que os irmãos precisavam continuar perseverando, né, e tendo uma vida digna de alguém que foi chamado para viver esse novo evangelho em Cristo Jesus. Paulo se alegra muito em ouvir falar do crescimento daqueles irmãos em Filipos, que havia começado com uma mulher que pouco conhecia a Deus, com um carcereiro amedrontado e com uma ex-endemoniada. E logo nos primeiros versículos de Filipenses capítulo 1, a gente vê ele saudando a igreja como santos em Cristo Jesus, e entre os santos em Cristo Jesus haviam presbíteros e diáconos. Aquela igreja havia amadurecido, e é em cima dessa igreja madura que o apóstolo Paulo vai encorajar aqueles irmãos a viverem de maneira digna com o evangelho. Então, já em cima de todo esse contexto que a gente traz, a gente percebe que Filipenses 4,13 não estaria falando sobre prosperidade financeira, sobre ter mais bens, sobre conquistas na vida, porque esse não é nem o contexto do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está preso em Roma, numa prisão domiciliar, enquanto ele escreve essa carta. Então, o contexto imediato mostra, então, que Paulo, né, está padecendo necessidade, mas que ele é resiliente. Ele soube ter recursos em abundância e agora está sabendo passar por dificuldade. Por isso, ele pode passar por qualquer sofrimento, porque ele entende que ele está passando por aquele sofrimento, dependendo e sendo fortalecido por Cristo Jesus. Olha a diferença que um contexto traz. Olha a diferença que as perguntas certas para o texto traz. Olha o enriquecimento que você traz quando você observa além do versículo. Então, a gente não pode, de forma alguma, analisar um versículo separado sem ter a visão plena do que aquele texto está querendo dizer, do que o livro em si ele está dizendo. Outra coisa também, aqui é um outro exercício, né? Acerca do que Jesus está revelando ali. Jesus revelou para João, para falar para a igreja em Laodiceia. Conheço as tuas obras, que nem és frio e quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Isso está em Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 15. Normalmente, se a gente olhar para esse texto apenas com a nossa lente, é como se Deus estivesse repreendendo, Jesus estivesse repreendendo a igreja, porque ela nem era quente, nem era zelosa, ou não era descrente, né? Você não é decidido, você não é frio, você não é alguém que está precisando ser salvo, ou você é quente, você é morno, é como se fosse um crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Mas será que Jesus está falando sobre isso, sobre pessoas mornas, que não estão nem profundas na fé, não são frias na fé? Será que é disso que esse texto bíblico está falando? Quando a gente vai olhar o contexto cultural de quem era Laodiceia e de quem estava ali ao seu redor, a gente vai conseguir entender. Existiam cidades próximas a Laodiceia que tinham características no que diz respeito à água que havia nas suas cidades. Em Hierápolis, haviam chamadas águas termais, águas quentes, né? E essas águas eram tidas como águas para fins medicinais. Quando alguém precisava receber algum tipo de restauração, de cura em alguma doença que estava padecendo, ia para Hierápolis. Em algumas cidades no Brasil, existe também nessas águas termais. Aqui na Bahia, temos No Jorro. de Jorro, né? É.
Então, o pessoal diz que é bom tomar banho lá em Jorro, se estiver precisando, né, de alguma É, restauração. é medicinal a água, diz que é. Final, né? É. Jorro, se eu não me engano, eu não sei se é Poços de Caldas, em Minas também, que tem, eu não estou lembrado. Parece que também tem águas termais, né? Esse era o caso de Herápolis. Colossos também era famosa pelas suas águas puras, águas geladas, águas frias. Então, águas que estão ali servindo para saciar a sede, trazer alívio para o corpo, né? E Laodiceia? Laodiceia ela não tinha nenhum tipo de fonte própria de água. Essas águas eram trazidas por aquedutos e, diferente de todo o processo de tratamento de água que nós temos hoje em dia, imagine, você traz por meio de grandes canos, né, essa água de uma outra cidade para a sua cidade, sem nenhum tipo de tratamento, é como um rio que está indo de uma parte, de uma nascente, né, está percorrendo um caminho para chegar numa outra cidade. Vai trazer uma série de detritos, a qualidade da água não vai ser a mesma, e a temperatura da água também não vai ser a mesma. Então, quando essa água saía de outras cidades e chegava em Laodiceia, ela estava em péssimo estado, estava morna, né? Estava intragável. Então, a água de Laodiceia não era uma água boa. Ele está fazendo, então, a comparação do estado espiritual de Laodiceia, trazendo essa ilustração com o estado da água que chegava até ela. Então, a água fria ou frio aqui não se refere à frieza espiritual, mas a algo gelado, algo revigorante, algo que vai trazer refrigério para quem tem sede. Então não significa falta de fé, né? Ou trabalhar com um crente desviado, mas não é frio no sentido de trazer refrescância para alguém. Já o quente está falando de algo que é medicinal, algo que vai trazer cura para quem está doente. Então, também não significa alguém que está no extremo do zelo espiritual, alguém que está querendo achar pecado em todo mundo. Não. Também é algo tão útil quanto o frio no texto. O frio trazendo refrescância, o quente trazendo cura. Já o morno, irmãos, o morno, aí a gente traz até para os nossos dias, né? A gente não consegue tomar água morna. Se a gente bota uma água, numa garrafa de água geladinha, e aí vai Água levando morna, ao longo do vômito. dia, essa água esquenta, né, fica morna, a gente não consegue Dá até tomar. vômito, dá até para vomitar. A gente joga fora, né? Tem gente que toma água morna justamente para isso, para botar coisa ruim para fora, mas não é Para comum a gente vomitar. tomar água morna, né? Então é uma água que não serve nem para refrescar, nem serve para curar. Então, qual é a lição que Jesus está trazendo para a igreja em Laodiceia? Não está falando sobre temperatura espiritual. Cristo está dizendo: o estado de vocês é precário tal que vocês não estão nem curando ninguém, nem trazendo vigor para ninguém. Vocês estão sendo inúteis, vocês não estão servindo para nada. Imagine, né, irmãos? Deus chamando a atenção de uma igreja porque ela havia perdido a sua utilidade. Estava funcionando, comunidade funcionando. Talvez se a gente fosse trazer para os nossos dias, com todos os ministérios trabalhando, com todos os líderes encaixados nos seus ministérios, com o pastor à frente, né, cheio de recursos e patrimônios, mas não estava trazendo a refrescância, alívio para ninguém, nem estava trazendo cura para ninguém. Era uma igreja inútil. E ali veio uma sentença sobre a igreja de Laodiceia. Perceberam? O texto de Apocalipse é um texto de literatura profética. No texto de literatura profética, a gente tem que entender que a gente precisa desse entendimento. A gente não pode ler da mesma forma que eu estou lendo uma carta paulina, onde tudo está muito claro ali. Há uma figura de linguagem aqui, há uma ilustração, e eu preciso entender essa ilustração dentro desse texto profético para que eu consiga interpretá-lo corretamente. Ou então eu vou trazer aqui significados, né,
loucos outros que o texto não está querendo falar. Então, só fazendo um resumo aqui desse mapa de interpretação. Então, você tem na observação o que é que você está vendo no texto, quais são as palavras que estão se destacando, né? Vai procurando o significado dessas palavras e correndo atrás. Tem a questão do contexto imediato, ou do contexto que está ao redor. O que é que vem antes? O que é que vem depois? Qual é o argumento daquela perícope ali, daquele pedaço? O contexto também cultural. Quem escreveu? Para quem escreveu? Qual era o problema? O que foi que fez surgir aquele texto específico? Em qual época isso aconteceu? E a partir disso você vai juntando esses quebra-cabeças para buscar entender o que aquele texto quis passar para os primeiros leitores. Apocalipse, muita gente tem dificuldade para ler, para entender, por ser um texto profético, mas os primeiros leitores compreendiam tranquilamente. Veja que a gente precisou, para entender o texto de Laodiceia que queria dizer, a gente precisou pegar aqui aspectos geográficos daquela cidade, que provavelmente aqueles primeiros leitores conheciam. Afinal, o livro de Apocalipse, a princípio, foi escrito para as igrejas que estavam ali naquela região da Ásia Menor. 7 igrejas da região da Ásia Menor. Uma das igrejas, Laodiceia. Então, todos aqueles primeiros leitores iniciais sabiam muito bem do que é que aquele texto estava falando, e qual a situação específica estava sendo tratada. Nós não. A gente precisa suplantar esses abismos para conseguir entender corretamente o que é que aquele texto quis passar, né? Comentários, irmãos? Falem aí. Eu não estou podendo ler aqui, como eu disse para vocês, muito o chat, né? Porque eu só tenho uma tela. Mas se vocês quiserem fazer alguns comentários por enquanto, antes de eu passar para a frente, vocês fiquem à vontade. Novita? Oi, ô pastor. Apocalipse é muito difícil, né, dos pregadores pregar em cima desse livro. Não sei por quê. Fala de todos os livros, de todos, mas Apocalipse é difícil, né? Não sei por quê, porque diz que é muito assim, ele é muito assim, a pessoa fica apavorada, outros fica com medo, aí não quer nem ler com medo do que vai acontecer. Mas é difícil mesmo ter pregação na igreja, né? De Apocalipse. Tem de todos os outros, mas esse é difícil. O senhor sabe dizer por quê? Deveria ser um livro pregado tal qual qualquer outro livro. Como eu falei para os irmãos, o tipo de literatura de Apocalipse, por ser um livro profético, requer um cuidado maior para que a gente possa ler. Tem gente que, inclusive, acha que para ler Apocalipse tem que ter toda uma preparação, você tem que jejuar, você tem que orar, porque se você pegar para ler o livro de Apocalipse de qualquer jeito, alguma coisa ruim pode acontecer na sua vida. Mas o livro de Apocalipse é um livro de encorajamento, é um livro para uma igreja que está sendo extremamente perseguida. Se nos livros anteriores, principalmente do Novo Testamento, você tem a igreja começando a ser perseguida, quando nós chegamos em Apocalipse, João está exilado, né? João está longe de seus parentes, está na ilha de Patmos lá, já idoso, e Deus inspira João a escrever uma carta de encorajamento para demonstrar que o mal não vai dar a última palavra. A última palavra é do Senhor. E aí ele vai trazer uma série de recursos simbólicos. Alguns vão falar que é um livro que ele foi criptografado para que somente os crentes entendessem as linguagens que ali estavam escritas, porque se aquele livro fosse pego pelas autoridades, eles não iam entender o que estava falando, que era uma mensagem de um cristão para outros cristãos, e aí não ia acabar com aquele livro, não ia interceptar. Talvez pensasse que quem estava escrevendo estava louco, porque estava escrevendo coisas sem sentidos, porque parecia sem sentido para uma pessoa comum, que não tinha discernimento espiritual, mas para alguém que era crente no Senhor, principalmente ali naquele primeiro século, ia entender o encorajamento
que estava sendo dado por meio daquela carta ali, né? Então, não era para ser um livro não pregado, pelo contrário, né? É um livro para ser estudado, não é um livro para ser temido no sentido de que, eu não vou ler, senão eu vou ter pesadelo. É como se fosse o conto de terror dos crentes. Não, é um livro de esperança. Cristo vai verdade. vencer no final de tudo. A quem É o que vai permanecer acontecer. firme, né? É. Deus vai dar essa vitória final. É o que vai acontecer. Está escrito. Sim, sim. Está certo. Então deveria Obrigada, ser pastor. escrito, né? A irmã Cíntia colocou aqui, Apocalipse tem muitos símbolos, mas o tema de Apocalipse é a vitória de Cristo e da igreja sobre o mal, né? O mal não vai dar a última palavra. Quem dá a última palavra, apesar de toda a perseguição e de todas as mazelas que existem no mundo, é Deus, né? A gente vai tentar entrar aqui agora num exemplo prático, fazendo essa análise cultural e histórica dentro de um texto em Tiago. Antes disso, vale a pena a gente, mais uma vez, citar como é que a gente vai fazer isso, vai desenvolver isso, né? Então, a gente vai dividir em algumas partes. A primeira parte, tentando trazer a identificação inicial de quem está falando e com quem está falando, quais são as pessoas que estão envolvidas no texto, as circunstâncias que fizeram aquele texto específico ser escrito. O pastor Alex falou sobre a gente tentar fazer uma paráfrase, reescrever o texto com as nossas próprias palavras, para que a gente possa fixar de fato o que aquele texto quis dizer. Então, fale com suas próprias palavras, é reescrever, é fazer a paráfrase daquele texto. E, por fim, fazer uma aplicação, sem muito simbolismo, sem alegorizar, para que a gente possa determinar o sentido do termo que o texto quis passar. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, tentar identificar elementos chaves no texto. Quem é o autor do texto? Qual foi a data em que foi escrita o texto? É um texto mais antigo? É um texto mais para o final da era dessa igreja primitiva? É um texto ainda do Antigo Testamento? É um texto patriarcal? É um texto já com o Israel estabelecido enquanto reino? Qual é a finalidade? É um texto profético para puxar a orelha do povo? É um texto que vai contar a história do povo em uma determinada situação? É um texto que vai trazer ensinamentos, adágios, provérbios? Quem são os destinatários primeiros? Uma igreja específica? É uma pessoa específica? É um povo específico? Tudo isso faz parte dessa análise e vai nos fazer entender o que o texto está querendo passar. Quem é que está falando? Aí é quem está falando especificamente no texto, naquela passagem que está sendo trazida. Então, quando você vê textos narrativos, por exemplo, uma pessoa pode ser a pessoa que é autora do texto, mas quem está falando é outro. Então, você tem o Evangelho segundo Mateus. Mateus vai estar ali falando sobre fatos que dizem respeito à vida de Jesus. Então, apesar de Mateus ser o autor do texto, Mateus ser alguém que, a princípio, produziu o seu evangelho para estar falando com judeus, para demonstrar que Cristo é o Messias esperado, mas ele vai estar falando de acontecimentos na vida de Jesus. Então, Jesus está falando com quem? Jesus está falando em que lugar? São com discípulos, é com a multidão? Quais são as pessoas que estão envolvidas? Quais são as circunstâncias? Por que é que ele está falando o que ele está falando? Qual foi o problema levantado para que aquele diálogo se iniciasse? Houve solução? Qual foi a solução? Está dentro dessa análise. Então, depois que você faz essa identificação, você vai reescrever o texto com as suas próprias palavras. E, por fim, vai fazer uma aplicação do texto procurando não alegorizar, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer isso em cima de É um Tiago. trabalho, pastor? Oi?
É um trabalho, é? Não. Ah, Eu vou mostrar para os irmãos aqui como é que a gente faz essa aplicação dessa análise cultural histórica em cima desse texto, que vocês podem até já abrir, de Tiago, capítulo 5, do versículo 13 até o versículo 15, para a gente falar sobre a unção com óleo que é tratado nesse texto, tá? Mas antes da gente fazer isso, fazer a aplicação dessa análise histórico-cultural desse texto, eu quero dar a oportunidade para a irmã Fabiane, para que ela possa trazer a ministração que Deus colocou no seu coração para nós aqui nessa noite. Deixa eu parar aqui de partilhar a tela. Vou aqui fixar a irmã Fabiane. Vou pedir para ela abrir o microfone e ficar Foi. à vontade para ministrar. Deus abençoe, irmã Fabiane. Amém. Boa noite, gente. A paz do Senhor Jesus. Estou aqui, estava contando os dias para chegar aqui minha vez. Estava animada, ao mesmo tempo um pouco nervosa, mas também muito feliz com essa oportunidade. E eu queria estar aqui compartilhando com vocês o texto que eu separei para a gente estar aprendendo e sendo alimentados por Deus, no Salmo 40, versículo 1, que diz assim, eu vou ler a versão Almeida Corrigida Fiel, e depois eu vou trazer mais duas versões que eu achei legal para poder complementar nas expressões, para a gente entender bem aqui. E diz assim, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A outra versão que eu gostaria de estar trazendo é da Almeida Revista Atualizada, que diz assim, esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. E, por fim, na versão NVI, que diz assim, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. E aí, fazendo, né, as partes e compartilhando aqui com vocês o que o texto diz. Separei de verbos, 3 verbos. Esperei, inclinou e ouviu. E os sujeitos dessas orações, no caso, eu esperei, sujeito oculto, que seria Davi, e ele se inclinou, que seria o Senhor que se inclinou. E o contexto desse salmo é de uma espera por um livramento da parte de Davi. E Davi, ele traz a sua experiência de espera no Senhor. E a maneira como ele faz também, e assim como o resultado que ele teve nessa experiência dele, nessa situação que ele estava vivendo. Dentro de alguns textos também relacionados a isso, eu separei 2 para estar também aqui somando, que está no Salmo 43, versículo 5, que diz assim, por que está abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. E outro salmo que eu vi que tinha relação a esse contexto assim, de espera em Deus, está no Salmo 62, versículo 1, que diz assim, somente em Deus espera silenciosa, ó minha alma. Dele vem a minha salvação. E aí, em relação a isso que a gente está aqui meditando, eu deixo uma pergunta para todos nós. Como nós temos esperado no Senhor? E aqui o salmista traz a maneira como ele vive essa espera, que fala muito de uma confiança, de uma segurança e de um conhecimento sobre a pessoa que ele espera, que no caso é o Senhor. E trazendo para a nossa vida, isso fala muito da forma como nós nos relacionamos com Deus. E isso também faz muita diferença nos cenários que a gente vive, no contexto que a gente está vivendo, de adversidade e situações complicadas, a forma como nós vamos nos colocar nessa espera. E muitas vezes reagimos
nessa espera com ansiedade. Às vezes a gente espera com ansiedade no Senhor, às vezes a gente espera com raiva no Senhor, às vezes a gente espera agitado, às vezes a gente nem espera em Deus, e isso também fala muito da forma como nós nos relacionamos com Deus. E esperar com paciência, como na versão que eu li, ou esperar colocando toda a confiança, significa esperar tranquilo, esperar com calma, porque fala de uma certeza de que no Senhor está a segurança que a gente precisa para vivenciar ali a situação. E também para enfrentar qualquer adversidade que seja, por conta da pessoa do Senhor que está ali com a gente, da presença dele que está ali, como suporte, como recurso, como a solução para a gente estar passando por aquilo. E o que eu queria deixar é que o nosso coração possa descansar na certeza de quem é Deus e daquilo que ele pode fazer, mas muito mais de quem é ele. E porque a nossa vida está segura nas mãos dele. Então, e que essa compreensão sobre quem é Deus, sobre todo o poder que ele tem, e que ele se inclina, e que ele ouve o nosso pedido de socorro, possa gerar no nosso coração uma espera tranquila e segura. Então, era isso que eu queria deixar aqui para os irmãos. Espero que vocês sejam abençoados, da mesma forma que eu ainda estou sendo, todas as vezes que eu penso nesse texto, e agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém, irmã Fabiane. Obrigado pela sua disponibilidade em ser ministro de Deus também sobre nós. A irmã Maria, foram bênção, trazendo aí palavra de encorajamento, né? Esperar com confiança. Não esperar com a cara emburrada, não achar que a espera é um processo ruim nas nossas vidas, nesse tempo de tudo muito rápido, né? De fast food, você pede as coisas pelo iFood, você não quer nem esperar. Você quer que automaticamente as coisas cheguem na sua casa, você briga quando um serviço não é realizado ao seu tempo, mas o tempo não é nosso. O tempo é de Deus, a gente precisa esperar com confiança, sabendo que Ele está nos ouvindo no tempo certo, vai trazer o socorro, né? Então, Deus abençoe, obrigado. Deus continue inspirando a vida de todas vocês. Vamos lá, irmãos, voltar lá para a nossa aula. Então, o texto que a gente vai ler é esse texto de Tiago, capítulo 5, do versículo 13 até o versículo de número 15. Se você tem uma Bíblia Almeida Revista Atualizada, você vai ver que a primeira letra, né, do versículo aí de número 13 está escrito em negrito, a letra mais pretinha, mais reforçada, o que significa que, na visão editorial dessa Bíblia, esse assunto em questão está começando aí, né? Então, o versículo 12 estaria falando de um outro assunto, que é acerca do juramento, e o versículo 13 vai iniciar um novo assunto até o versículo de número 18, mas a gente só vai ler aqui os versículos 13 a 15, tá? De Tiago 5. Então, o texto vai dizer o seguinte, vou fazer a leitura na Almeida Revista Atualizada. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doentes? Chame os presbíteros da igreja. E estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. A ideia aqui desse trabalho, né, em cima do contexto, do texto, da cultura, é para a gente analisar o que significa a expressão unção com óleo, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem a questão da identificação, identificar, por exemplo, o autor do texto. Existem pelo menos 4 pessoas no Novo Testamento que são citadas com o nome de Tiago, sabendo que Tiago é aquele que se identifica como o autor desta
epístola, né? Tiago 1 diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Ele se identifica como Tiago, mas não diz filho de quem, irmão de quem, pai de quem. Ele só diz que é Tiago. Quais são as possibilidades? De ser Tiago, o pai de Judas, não Judas Iscariotes, né? Isso lá em Lucas 6,16 e Atos 1,3 a gente vê a figura de Tiago. Tem Tiago, filho de Alfeu, citado em Mateus 10,13 e Atos 1,13. Tem Tiago, o irmão de João, que é o primeiro dos apóstolos martirizados, né? No ano 44. Em Atos 12:2 fala disso. E tem Tiago, o irmão de Jesus, que a princípio ele era incrédulo no ministério de Jesus, até que teve o encontro com ele quando da sua ressurreição. Isso é tratado por Paulo em 1 Coríntios 15:7. E esse Tiago, que a princípio era incrédulo, né, não andou ali junto com Jesus, ele acabou se tornando um dos líderes da igreja em Jerusalém. Então, apesar do texto não provar claramente quem é esse Tiago, né, mas já é consenso na tradição atribuir a Tiago o irmão de Jesus, sendo ele o mais provável entre os candidatos a ser o Tiago, autor dessa carta, tá? Qual foi a data em que foi composta? A gente não tem no texto algo que explique isso, então a gente precisa procurar uma fonte externa. Dentro dessas fontes externas está o historiador Flávio Josefo, que indica, né, que Tiago, posteriormente ele foi apedrejado, né, até a morte, por volta do ano 62 depois de Cristo. Então, essa epístola, ela deve ter sido escrita, claro, antes do ano 62. E ela, aparentemente, é uma das epístolas mais antigas do Novo Testamento. E por que parece ser uma epístola antiga? Alguém abriu o microfone para falar? Ô, pastor, é para botar uma resposta. É para botar as respostas aqui ou eu só ficar ouvindo? Não, só ouvindo. Eu só estou explicando aqui como é que você faz uma análise da contexto e culturalmente em cima de um texto, tá? Mas aí vocês podem anotar. Se vocês quiserem anotar, podem anotar as informações. Como está sendo gravado, vocês podem assistir essa aula também posteriormente. O slide vai ser enviado para vocês, viu? E tem na apostila? Na apostila, eu acho que o exemplo não. Não. Mas, como o slide está aqui, vai repetir, né? O pastor Alex, ele vai enviar esse slide. Tá bom, tá certo. Então, por que essa epístola parece ser uma das epístolas mais antigas do Novo Testamento? Primeiro, por conta da falta de assistência dos ricos no Senhor sendo dado aos pobres. O apóstolo Tiago chama a atenção dessa distância que existe entre ricos e pobres, e posteriormente, após o ano 66, quando há uma guerra maior contra Roma, os ricos também vão sofrer grandes perdas, então não haverá tanta diferença assim no que diz respeito a esse tratamento. Então, essa questão dessa briga, né, ou dessa falta de assistência dos ricos com os pobres parece ser anterior ao ano 66, tá? Outra coisa, o desenvolvimento da igreja, né? A igreja parece estar sendo pouca desenvolvida ainda. A única menção que é feita aí sobre um ofício dentro da igreja é sobre a palavra presbíteros, tá? E presbíteros diz respeito a um líder, pode ser um ancião, pode ser tanto o pastor daquela igreja quanto alguém que tem experiência, né? Porque a palavra presbítero vem de ancião, vem de idoso, de alguém que tem mais experiência. Tanto pode dizer respeito a alguém que pastoreia, né? A palavra pastor, bispo, presbítero, ancião, normalmente diz respeito a pessoas que lideram a igreja, mas pode falar apenas também de alguém que tem experiência, não necessariamente é alguém que lidera aquela comunidade, né? E outra coisa, o texto fala de crentes que estão aguardando ansiosamente a volta
de Cristo Jesus, que era algo que era muito bem definido logo nos primeiros anos da igreja, tá? Então a gente já viu quem escreveu, Tiago, irmão de Jesus, e a data em que foi escrito, por volta, pelo menos até o ano 62. Finalidade, não é um texto que vai falar sobre doutrinas, mas Tiago vai trazer um texto prático para repreender determinadas condutas de pessoas que se dizem cristãs, mas que não provam a fé que têm com obras, né? Fazem acepção de pessoas e Tiago vai deixar claro que a fé ela precisa ser manifesta também através de boas obras. Eu preciso demonstrar com a minha vida que eu sou crente no Senhor. Para quem é que Tiago escreve? Logo no primeiro versículo aqui de Tiago capítulo 1, versículo 1, ele endereça essa carta às 12 tribos que se encontram na dispersão. Ou seja, aparentemente eram cristãos que vinham do judaísmo, provavelmente estavam em Jerusalém, mas com a perseguição que veio em Jerusalém após a morte do diácono Estevão, essa igreja acabou sendo dispersa por diversas partes do Império Romano. Então, a princípio, a carta foi escrita para esses crentes, né? E aí, a gente tem, por exemplo, aqui a ideia, né, de haver ricos opressores que dão base para isso, está em Tiago, capítulo 5, do verso 1 até o verso 5. O termo sinagoga, a sinagoga abrigava normalmente os judeus, né, que estavam ali se reunindo para adorar a Deus. E o termo também dispersão ou diáspora, que era um termo utilizado para falar de judeus que tiveram que fugir, né, tiveram que sair da sua terra por alguma razão alheia a ele, tá? Então, livro escrito por Tiago, o irmão de Jesus, por volta do ano 62 ou até o ano 62, para falar de aspectos práticos da vida dos novos crentes, a princípio para cristãos que haviam se convertido a partir do judaísmo. E aí a gente vai fazer algumas perguntas. Daí quem é que está falando no texto? Tiago que está falando. Tiago, irmão de Jesus. A quem está falando? Para judeus que se converteram ao cristianismo, que foram dispersos e que viviam fora da região palestina. Quais pessoas estão envolvidas no texto específico de Tiago, capítulo 5, do verso 13 até o verso 15? Tanto irmãos, de maneira geral, crentes no Senhor Jesus, quanto também presbíteros que são citados aqui no texto. Quais são as circunstâncias que cercam o texto? Nós estamos vendo uma série de conselhos que estão sendo dados para aqueles irmãos que estavam doentes, estavam sendo oprimidos, e aí Tiago vai dizer que é necessário chamar os presbíteros para cuidar, para orar pelos enfermos. Quais os problemas ou soluções? A oração da fé salvará o doente, né? A ideia de salvar aqui, inclusive, está falando em curar. A oração da fé, a palavra salvar aqui, no original grego, pode ser traduzido como curar, não salvar no sentido de retirar do estado pecaminoso e trazer, né, para o estado de nova criatura no Senhor, mas no sentido de trazer cura sobre aquele que está doente. E como é que a gente faz, então, para reescrever o texto? A gente precisa ter todas essas informações do contexto para fazer uma reescrita dele, né? Não precisa ser uma coisa grande. Então, perceba, toda a epístola de Tiago fala de uma questão aparentemente marcante. Havia uma distinção entre classes econômicas, e aí o capítulo de número 5 vai estar enfatizando isso, falando dos ricos, né, das misérias que viriam sobre eles, das riquezas, das questões apodrecidas, do ouro e prata enferrujado, né, falando da desigualdade na relação com os seus trabalhadores. Ele está puxando a orelha daqueles ricos no Senhor que deveriam estar tratando bem aos seus operários. Aí, a partir do versículo 7, o Tiago ele começa a dar conselho aos irmãos que estão passando por essa situação de opressão.
É para fazer o quê? Faz revolta, acaba com seus patrões, né? Trata eles maus, não sejam pacientes, não se queixem uns com os outros, versículo de número 9, né? Tomai, por exemplo, as aflições, a paciência dos profetas. Versículo de número 12 vai falar, né? Não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais outro juramento, né? E aí a palavra aqui para o jurar está falando em prometer algo em nome do Senhor. E aí, se tiver alguém aflito ou em má situação, ore e cante louvores. Aí, quando vai chegando no versículo de número 14, Tiago chama a atenção, né? Falando que se houvesse entre eles irmãos que estivessem enfermos ou doentes, que chamassem os presbíteros. Há alguém entre vocês doente? Chame os presbíteros para lhes dar a assistência devida. Isso poderia ser aí uma paráfrase a ser escrita, né? Pode ser um pouco maior, mas essa frase ela está dando o cerne da questão. Não sofra só. Chama os presbíteros para estar cuidando de vocês. Daqui nós temos agora, então, a aplicação. Essa questão da unção aos enfermos não é algo que é isolado aqui em Tiago, capítulo 5, versículo de número 14. Era uma prática que já foi vista em outros textos. Vamos abrir aqui em Marcos, no capítulo de número 6. Marcos 6, versículo de número 13. E vai falar sobre a missão que Jesus vai dar aos seus discípulos e sobre a ação que tomavam os discípulos de Jesus em algumas ocasiões. Então, o verso 13 vai dizer: expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Então, aqueles que recebiam ali o toque miraculoso, eles eram ungidos também com óleo. Então, não é uma prática nova, digamos assim, é uma prática que já tem um precedente. Unção, assim como a gente falou acerca da palavra salvação, textualmente, né? Unção sempre quer dizer a mesma coisa? Não, assim como salvação textualmente nem sempre quer dizer a mesma coisa, e outros tantos termos, a unção também não quer dizer sempre a mesma coisa. No livro de 1 João, capítulo 2, verso 20, vai falar sobre unção espiritual, no que diz respeito aí ao trabalho do Espírito na vida de alguém. Se você quiser e puder abrir 1 João, capítulo 2, versos 20 e 27. O texto bíblico vai dizer: e vós possuís unção que vem do santo, e todos tende conhecimento. Verso 27, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou, né? Então, é uma marca, né, do trabalhar de Deus por meio do Espírito Santo nas nossas vidas, quando a gente diz, poxa, fulano é uma pessoa ungida, é uma pessoa que tem uma marca espiritual, alguém que foi salvo, restaurado, alguém que é consagrado ali para trabalhar para Deus. Nós temos a unção com óleo, literal, citado algumas vezes, que tem o objetivo de curar, de conservar, de limpar, de embelezar, de perfumar. Os sacerdotes, quando eram consagrados, eles recebiam um óleo, era um óleo diferente, né? Eles recebiam uma unção que, onde eles passavam, as pessoas que estivessem próximas e sentissem aquele cheiro sabiam, né? Olha, estou sentindo o cheiro aqui do sacerdote. O sacerdote está aqui por perto. Então, havia essa unção literal. E havia também uma prática antiga, né, da antiga aliança, de estar fazendo unção simbólica por objetos, por animais, por pessoas. Objetos no templo, por exemplo, que eram consagrados, né?
e que, por vezes, a gente também tem essa prática, mas que não é algo que está descrito no Novo Testamento. Então, a gente vai chegar para o pastor e vai dizer, pastor, olha o carro que eu comprei, olha aqui, pastor, por esse carro, né? Vá lá em casa, ora lá pela minha casa, ungindo, né? Passa lá o óleo no meu comércio, enfim, comprei uma guitarra, pastor, vamos aqui orar e consagrar essa guitarra aqui para servir a Deus, né? É uma prática veterotestamentária, mas que não tem recomendação no Novo Testamento, né? E tem aqui a unção sobre os enfermos, que é uma unção simbólica, tá? Ela não simboliza uma consagração. Quando o presbítero está orando aqui pelo enfermo, não é que ele está consagrando a partir daquele momento o enfermo, mas um símbolo do poder curador de Deus. Alguém abriu o microfone? Quem foi? Del Vitor. Ô, pastor, tem irmãos que não botam fé no óleo. Não são do óleo, não. Tem gente que não bota fé, não. Não são. Acho que isso é coisa do homem. Mas e aí, será que é o óleo que tem poder? Será que é disso aqui que o texto bíblico está falando? É o que a gente está querendo saber, né? Do que é que essa unção com óleo aqui está falando para a gente, né? Então, essa unção com óleo que está sendo tratada aqui é algo simbólico. O poder não está no óleo, tá? Então, o óleo em si, ele não tem poder para trazer restauração, para trazer cura, para trazer limpeza, né? Não, passa óleo aqui na minha cabeça, passa óleo aqui na minha boca. É algo simbólico para demonstrar, né, que nós estamos orando e crendo, né, no poder curador do Senhor. É como se fosse aqui algo mais didático que está sendo utilizado. Mas o óleo em si, o poder não está no óleo. Ah, não tenho óleo. Eu vou para a casa de alguém, vou orar e não tenho óleo. E agora, sempre alguém pede. Sempre não é a alguém mesma pede. coisa. Não. O poder não está no óleo. Certo. O óleo ali ele tem um aspecto didático, simbólico. Mas É um não simbolismo. o poder Tá não está bom. no óleo. Tá? Tá bom. Então, a gente chega aqui à conclusão, né? Que a gente vive algo muito semelhante nos nossos dias. E a gente precisa seguir os mesmos conselhos que foram dados aqui por Tiago. O cerne da questão aqui é o seguinte: caso alguém esteja passando por uma enfermidade, seja enfermidade física, enfermidade emocional ou espiritual, a gente deve contar com o apoio de crentes maduros, que possam orar por nós, que possam cuidar de nós. E certamente nós seremos cuidados, né? Seremos curados pelo Senhor. E se tivermos cometido algum pecado, né, nós seremos perdoados. Então, o foco aqui de Tiago, capítulo 5, do 13 ao 15, não está no óleo. Todo mundo só olha para o óleo. Mas é para o conselho de chamar pessoas maduras para estar junto, acompanhando. A igreja dos nossos dias tem uma dificuldade muito patente de ser pastoreada, de ser cuidada, de contar com líderes. A gente está vivendo numa geração em que todo mundo quer resolver sozinho as suas situações. E é isso que o diabo quer. O diabo quer nos separar, o diabo quer que a gente não conte das nossas mazelas, das nossas dores, das nossas dificuldades. Vai colocar caraminholas na nossa cabeça para dizer, olha, se você contar para os outros que você está passando por essa debilidade, por esse vício, por essa dificuldade, vão fazer chacota de você, vão lhe tratar mal, vão jogar você fora. Fique na sua. E enquanto você fica na sua, você vai adoecendo, você vai se esfriando na fé. Então, o conselho que está sendo dado aqui é: procure as pessoas mais maduras para estar cuidando, para estar zelando por vocês, né? O óleo pode ser trazido ali como um aspecto simbólico dessa cura, dessa libertação,
dessa mudança que vai ser trazido sobre a sua vida, mas não é algo imprescindível. O imprescindível é chame pessoas maduras, sábias, para que caminhem com você e possam estar trabalhando na sua vida, tá? Então, o cerne de Tiago 5, do 13 ao 15, é esse. Trabalhar com os enfermos, não deixar os enfermos sozinhos. Se você está enfermo, busque ajuda, que essa ajuda, certamente, ela virá. Parar aqui. Mas o povo tem essa mania de é isso mesmo, se comprou um carro ou uma casa nova. Ô, irmã, vai lá fazer uma oração e unge minha casa. Bota logo fé no óleo, na unção. E diz que a unção, o óleo representa o Espírito Santo. É isso mesmo? É como eu estou falando, né? É esse hábito de consagrar objetos era um hábito que acontecia dentro do templo, né? Do templo judaico, se consagrava elementos ali, objetos sagrados, tal, mas não é uma prática neotestamentária. Você não vai encontrar no Novo Testamento Jesus, os apóstolos ou qualquer outro autor falando sobre consagração de objetos, nesse sentido, né? De objeto, de casa, de carroça, de cavalo, não tem esse tipo de coisa. É uma prática que a gente herdou para dizer, não, aqui está separado para o Senhor, propriedade exclusiva de Cristo Jesus. Aí o irmão diz, né, não, meu carro é propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Mas aí no dia que está chovendo e precisa dar carona, né, para os irmãozinhos para chegar em casa, e o irmãozinho verdade. lá afastado, cheio de barro, o irmão não quer pegar o outro, botar no carro e levar lá, né? Porque ele tinha acabado de lavar o seu carro, né? Então, é propriedade exclusiva até a página 2. Misericórdia, né? Então, adiantou o quê? O pastor orar pela chave do carro. Não, minha casa é do Senhor. Mas quando a gente quer fazer um culto, né, na casa, abra sua casa para que a gente vá falar do Evangelho de Jesus para os seus vizinhos. Todas as casas são abertas, menos a casa daquele irmãozinho que pediu para orar e consagrar a casa dele, né? Toma aqui, pastor, ore aqui pelo meu instrumento musical. É do Senhor Jesus. Aí no dia que está precisando da igreja para tocar, o irmão não vai, o irmão não leva, né? Nunca está lá para tocar. Então, quem tem o hábito, irmão, quem gosta, aí é de cada um. Mas o que ele está falando aqui é do significado. Aqui é algo simbólico. Aqui o cerne não é o óleo não tem poder. O óleo pode ter cheiro de lavanda, pode ter cheiro de cânfora, pode ter cheiro de qualquer outra coisa aí. Não é o óleo, não é o óleo. O cerne aqui é quem você chama sabiamente para estar perto de você, para estar cuidando de você, tá? E não se preocupe, não. Recebeu sua casa, recebeu seu carro, recebeu um instrumento, recebeu aí um comércio, não precisa ir lá e jogar óleo, né? Parecendo aqueles que jogam sal grosso. Não vou jogar o sal grosso, né? Para poder repreender o olho gordo. Aí daqui a pouco vai querer andar com a folhinha de arruda também na orelha, para a pessoa não querer colocar uma coisa ruim na sua vida. Não vou passar ali por aquele prato consagrado, não, tá repreendido em nome de Jesus. Tem crente que desvia, né? Vê o prato do pessoal da religião afro que bota lá, tá repreendido, vou mudar, muda a rua, mas não passa por ali, né? E não é salvo no Senhor, não, é? Não confia em Deus, não, é? Aguardado pelo Senhor, moço. Pois é, óleo ungido é a nova arruda gospel, Deus tenha misericórdia, tá? Tem gente que tá colocando a sua fé no óleo. Lembre disso, irmãos. Quem usa óleo, quem tem prática de usar, não tem problema. Mas lembre que é algo simbólico. Você está simbolizando ali algo que você acredita que Deus já está fazendo. Não é o óleo em si que vai trazer a restauração, a cura, né? A libertação. Ali é algo simbólico, né? Quem sabe fica aquele cheirinho na casa para demonstrar que a oração foi feita, né? Que a gente está crendo ali na obra que Deus está fazendo. Mas se não tiver o óleo, Deus não vai fazer a obra, não? Vai ou não vai? Deus vai fazer a obra. Então,
a nossa confiança não está no óleo, está no Deus, né? Que nos unge e nos chama para trabalhar, tá bom? Misericórdia, mais do que cera, né? Passa o óleo no carro, a irmã Josiane colocou aqui, as pessoas mandam passar óleo no carro. O pessoal, quando vai lavar o carro, passa óleo no pneu para ficar brilhando, né? Mas tem gente que quer ungir o carro. Não, pastor, bota a mão aqui no carro para orar pelo carro, né? Mas não precisa não, irmãos, viu? Isso aí é prática do Antigo Testamento, tá bom? A gente não tem essa necessidade. Tudo que nós temos é do Senhor. Na verdade, 100% é dele. Ele nos devolve 90%, né? Para que a gente possa cuidar. Então não precisa reconsagrar aquilo que já foi consagrado para ele. Certo, irmãos? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat aqui. Uma irmã pediu ao pastor vender para ela aqui que queria o óleo. Ah, a irmã queria o óleo. Pediu ao pastor para vender para ela aqui, queria o óleo, né? Queria óleo. Pois é. Tem gente que está lucrando em cima desses óleos, né? Fui numa igreja que o pastor ungia as mãos e a fronte de quem ofertava. E quem não ofertava não recebia o óleo, né? Misericórdia, rapaz. Pois é. Então, os irmãos já viram que o importante aqui não é o óleo, né? O importante aqui é chamar alguém experiente para estar cuidando da gente. Meus irmãos, é isso. O pastor Alex não deu tempo dele chegar para estar conosco, tá? Olha aí, a oração da fé salvará ou curará, restaurará o doente. Posteriormente, ele vai disponibilizar aí para os irmãos a aula que está gravada, né? E a questão da avaliação, posteriormente ele vai falar, tá? Ele não me deu essa responsabilidade de falar como é que vai ser a avaliação de hermenêutica. A próxima matéria é homilética, então eu peço que os irmãos já comecem a fazer a leitura, já está no grupo. Eu vou ver se eu acho o material também de homilética no grupo, que aí eu reposto para os irmãos que porventura não tenham verificado, não tenham baixado, não tenham impresso material de homilética, tá? Edilson? Ô, meu querido, Oi, Edilson. é só me justificando, pastor, e os demais do grupo, que a partir da próxima segunda, eu vou me ausentar um pouquinho assim, eu acredito logo no início das aulas, por motivo do meu trabalho, que aí eu vou estar trabalhando pela noite também, e aí eu acredito que eu vou estar chegando aqui em casa lá para 9, ou até antes um pouquinho, e aí acredito que dá tempo eu pegar no que sabe no finalzinho da aula. Mas quero deixar claro que se eu não puder, eu vou dar uma retomada nas gravações, como as aulas ficam gravadas, e aí é durante o mês de maio todo, viu? Entendi. Já estou me justificando para eu não receber falta. Ah, tá certo. O pastor Alex vai ter ciência aqui, então, né? Quando ele for ver lá a planilha e perceber que você não está presente, que vai entrar em cima da hora, já sabe, né? Depois você fala com ele direitinho, que ele não está aqui, para que ele tenha ciência também, viu? O pastor vai ter avaliação no fim dessa aula? Vai ter avaliação, o pastor Alex vai passar a avaliação, só que ele não me falou como é que vai ser o processo. Então, eu acredito que no grupo ele vai falar isso com os irmãos, viu? Pronto. Tá bom. A irmã Angelita quer falar? Tá com o microfone aberto, irmã Angelita? Oi, é que eu tô chegando tarde, eu também trabalho, eu saio 8 horas, mas eu trabalho num restaurante e tá com uma firma lá e não deu para mim chegar aqui em tempo de pegar a aula. Certo. Vou ver se amanhã eu estudo as que estão gravadas, tá bom? Ah, tá bom, minha irmã. Obrigado pela justificativa, viu? Deus abençoe. Obrigado. Para a próxima semana, está agendada aqui as irmãs Dulce Maria e Maria Dalva para trazer a meditação. Tá bom? Então se preparem que na próxima semana será com vocês. Vou pedir para que um amado irmão ou uma amada irmã, por favor, abra o microfone e faça essa oração, encerrando esse nosso momento. Qualquer irmão ou irmã, por gentileza.
Glória a Deus, aleluia. Pai amado, Pai querido, Deus, nessa noite, Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, te agradecendo, Senhor, por esse momento maravilhoso, Pai, que Tu nos concedeu de estar na Tua presença, Deus. Ó Deus, obrigado, Senhor Jesus, que Tu tem sido, Senhor Deus, tão maravilhoso, Pai. Ó Deus, usando Teus filhos, o pastor Alex e o pastor Diógenes, Pai, para nos ajudar, para nos ensinar, para nos instruir. Obrigado, Senhor, pela Tua presença na vida deles e em nossas vidas também, Senhor. Nos dá sabedoria, autoridade e ousadia, Pai. Nos ajuda, Pai, a viver na Tua presença. Que nós possamos nos desaparecer e Tu aparecer em nós, meu Pai. Obrigado, meu Deus. Por todos meus irmãos que se faz presente nesta noite aí nessa classe, nessa sala de aula. E traz o pastor Alex, que ele possa chegar em paz daqui a pouco no lar dele, meu Pai. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, irmãos, pela paciência, pela presença. Deus abençoe, viu? Até mais. Até.